tuas mãos me tocar, a tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19, versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Naquela época, Herodes, o tetrarca, ouviu a respeito do que Jesus fazia e disse aos seus criados: esse homem deve ser João Batista, que foi ressuscitado, e é por isso que ele tem esses poderes. Herodes tinha detido João, amarrado às suas mãos, e o colocado na prisão a pedido de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, pois João Batista lhe disse: pela lei, você não pode se casar com ela. Herodes queria matar João, mas tinha medo da reação das pessoas, pois eles consideravam João um profeta. No entanto, na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e Herodes ficou fascinado por ela. Então, ele prometeu que daria qualquer coisa que ela pedisse. Aconselhada pela mãe, ela disse: quero a cabeça de João Batista em um prato. O rei se arrependeu da promessa que tinha feito, mas por ter prometido diante dos seus convidados, ele deu a ordem para que o pedido fosse atendido. A ordem foi transmitida e João foi decapitado na prisão. Então, trouxeram a cabeça em um prato e a deram para a garota, que a levou para a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois eles foram e contaram isso para Jesus. Ao ouvir a notícia, Jesus saiu de barco sozinho para um lugar calmo. Mas quando as pessoas descobriram onde ele estava, elas saíram de suas cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tanta gente, ele ficou com pena deles e curou os que estavam doentes. No fim da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: este lugar é muito deserto e está ficando tarde. Mande as pessoas embora, para que elas possam ir aos povoados comprar algo para comer. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam ir embora. Deem algo para eles comerem. Eles responderam: tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. Traga-os para mim, Jesus falou. Depois disse para as pessoas se sentarem na grama. Então, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Depois disso, ele partiu os pães, entregou-os aos discípulos, e eles distribuíram os pães para a multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Então, com as sobras que juntaram, os discípulos encheram 12 cestos. Cerca de 5.000 homens comeram, sem contar as mulheres e as crianças. Logo após isso, ele fez com que os discípulos entrassem no barco e voltassem para o outro lado do lago, enquanto ele se despedia das pessoas. Após ter se despedido das pessoas, ele subiu um monte para orar. Anoiteceu e ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava longe da terra firme, sendo golpeado pelas ondas, por causa do vento que soprava contra ele. Eram aproximadamente entre 3 e 6 horas da manhã quando Jesus os alcançou, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando em cima da água, ficaram com muito medo e gritaram: é um fantasma! Então, Jesus imediatamente lhes disse: não se preocupem, sou eu, não tenham medo. Pedro falou: Senhor, se for realmente você, diga-me para ir até onde está, andando sobre a água. Então, venha, disse Jesus. Pedro saiu do barco e caminhou sobre a água até onde Jesus estava. Mas, quando percebeu como o vento soprava forte, ele ficou com medo e começou a afundar. Ele gritou: Senhor, salve-me. Jesus rapidamente o alcançou e segurando disse: você tem tão pouca fé em mim, por que você duvidou? Quando eles chegaram ao barco, o vento parou e os discípulos o adoraram, dizendo: você é realmente o Filho de Deus. Após atravessarem o lago, chegaram a Genezaré. Quando as pessoas perceberam que Jesus estava lá, espalharam a notícia para que todos na região soubessem. Todos os doentes foram levados até Jesus e imploraram para que ele os deixasse tocar na barra da sua capa. Todas as pessoas que o tocaram foram curadas. Mateus capítulo 14. O
apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado! Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da tua palavra, o seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.